Muito bem, eu vou falar hoje sobre o imperador romano para vocês entenderem o que vem em seguida. Esse imperador que serviu de exemplo para todos os grandes conquistadores do futuro é Caio Júlio César, que foi praticamente o primeiro absolutista de Roma, né, que deu início aos Césares, a sequência dos Césares que vieram em seguida. Então, vocês observarem que muitas coisas de César existem até hoje e são defendidas, que César fez naquela época. Ele serviu de modelo para Mussolini na Itália, para Napoleão Bonaparte, para vários absolutistas da Turquia e de outras partes do mundo. Todos miraram nele para essa parte do czarismo, do cesarismo, porque o cesarismo é o quê? É aquele governo, como César deu início nisso, aquele governo populista, mais forte, absoluto, que cativa o povo, mas na verdade ele é um tirano, né? Ele impõe a vontade dele e é baseado sempre no regime militar. Seria por acaso chamado essa extrema direita hoje, né? Ele era exatamente isso, ele foi um modelo para os futuros Bonaparte da vida e Mussolini que vieram em seguida. E miraram, porque ele deixou uma biografia, ele escreveu a biografia dele. Ele era um grande general e, apesar de conquistar a Gália e outros países, que hoje seria a França, e outros países que ele veio de várias vitórias, ele entrou em Roma e era proibido entrar em Roma e o general desfilar em Roma. Era proibido, tinha uma lei. E aí ele, próximo a Roma tem um rio, chama Rubicão, né? Ficou aquela famosa frase dele, né? Ala jacta est. Quer dizer, a sorte está lançada. E atravessou com as tropas dele, entrou em Roma e desfilou as glórias dele toda. Por isso houve uma grande revolução, né? Uma grande revolução civil, né? A guerra civil dentro de Roma. Muita gente morreu. E ele, o lado dele ganhou, né? Aquela guerra civil. E ele se intitulou, então, o primeiro imperador, né? Absolutista de Roma. E fez várias reformas sociais. Muitas reformas sociais que até hoje nós beneficiamos até delas. Ele só para situar ele no tempo, né, ele nasceu em julho do ano 100 a.C. e morreu em março de 44 a.C. Então ele viveu 55 anos e fez o que ele tinha que fazer nesse período. Uma das coisas que foi mais importante da reforma que ele fez, reformas sociais, muita coisa, foi o calendário que levou o nome dele, né? Calendário Juliano. Até então, o calendário que existia no mundo ocidental era baseado no movimento da Lua. Só tinha 9 meses. E ele determinou, então, e o Egito era um dos únicos países do mundo, né, que tinha o calendário solar com os 365 dias, né, e 4 horas, e 6 horas. Então, ele implantou o calendário, então, reformou o calendário de Roma, adaptou ele àquela realidade moderna que era o Egito. E aí, o ano passou, então, a começar em 1º de janeiro. Vocês sabem por que existe essa história de 1º de abril? A dia da mentira? Porque todo mundo que não seguiu o calendário romano, todo mundo ocidental praticamente seguiu, mas o mundo do Oriente, muitos não seguiram. Ficou o ano que começava em 1º de abril. Então ficou o 1º de abril como o dia da mentira. Todo mundo ficava virando o ano 1º de abril, vocês estão na mentira, isso não é 1º de janeiro. Então 1º de abril chegou até nós como o dia da mentira por causa disso. Por causa do calendário juliano, o calendário anterior ao juliano começava em 1º de abril, que era baseado na Lua. Mas o solar não, começa em 1º de janeiro. E aí ele então determinou que o calendário chamaria-se juliano, ele era o absolutista, ele que mandava, e começaria em 1º de janeiro, com 365 dias, 25.
que daria exatamente 0,25 dias, daria exatamente as 6 horas, né? E a cada 4 anos, o que acontece? Acrescenta um dia em fevereiro para ajustar o calendário às estações do ano. Porque as estações do ano, para nós, não batia com o calendário. Não batia. Aí, quando ele fez esse ajuste, as estações passaram a bater certinho, né? Verão, primavera, outono, inverno, né? Passou a bater certinho. Muito bem. Então ele era absolutista e ele já começou a mandar em grande parte do mundo, né? E Roma. Mas o que interessa para nós foi a doutrina secreta que ele tinha. Eu não sei se essa doutrina existe algum escrito sobre ela aqui. Eu andei olhando, não achei nada. Mas o mundo espiritual tem todos os arquivos lá, né? Eles me passaram a doutrina dele. E é a doutrina dele que interessa. Porque a doutrina dele, vocês observam que o mundo hoje há uma tendência de voltar a essa doutrina dele, né? Tá certo? Em muitos países existe, até o nosso recentemente começou a ir por esse lado, de criar-se uma pessoa endeusada, que a voz dele é a voz de tudo, e geralmente baseado numa força militar. Então, o que aconteceu? Ele tinha uma doutrina secreta, que é o que nos interessa. Ver se é alguma coisa mesmo a mais. Então, em 49, né, antes de Cristo, ele assumiu então o comando de Roma como ditador absoluto. Aí aconteceu que em 55 o próprio Senado conspirou, né, contra ele e assassinaram ele com 23 facadas, inclusive o primeiro foi o filho adotivo dele, que era Brutus. Ficou aquela história, até tu, Brutus, né? Que era o filho adotivo dele. Ele foi sendo assassinado, subiu ao trono um sobrinho neto dele, chamado Augusto. E ele fez um governo assim tão fantástico, né? Porque apareceu tanto para o povo, porque ele agradava o povo também, ele fazia coisa para o povo, sabe, apoiar ele. Mas o povo não sabia, né? Que o plano dele era absolutista mesmo, ele mandava e acabou, né? Então, esse sobrinho dele, ao subir, ele se declarou o primeiro imperador, né? Começou então os imperadores romanos com ele, com Augusto. E ele adotou o nome de César, ficou César Augusto, né? Como o tio dele, tio avô dele, foi muito importante, tinha um nome danado, né? Tinha uma ala da população que apoiava ele ainda, apesar da tirania dele e tudo. Ele adotou o nome dele de César, então ficou César Augusto, o grande imperador, o primeiro imperador de Roma. E foi César Augusto que ele deixa eu ver se eu tenho o dado aqui. César Augusto, mas eu lembro. César Augusto, ele tomou o trono, ele ficou o trono em 47, ele ficou antes de Cristo, até o ano 23. Então, o que significa? Que ele passou pela vida de Cristo. Cristo nasceu no intervalo em que ele era imperador. Cristo nasceu e fez o seu trabalho, 23 ou 33, eu estou em dúvida. Aí ele fez o trabalho dele e foi no período em que Cristo surgiu o cristianismo, né? Muito bem. Mas o que ficou muito sério foram as doutrinas secretas de César, que o mundo espiritual me passou e pediu que eu fizesse uma adaptação nessa doutrina. Então, doutrina secreta de César. Ninguém, é como se fosse uma constituição, né? Ninguém, exatamente ninguém, é maior do que César e Roma. Todos, exatamente todos, devem amar a César e a Roma. Terceiro, 3, todos, exatamente todos, devem contribuir para a grandeza de César e de Roma. Quarto, todos, exatamente todos, se tornam iguais pela lei de César.
Quinto, nenhuma mulher deve ser exatamente mais amada do que César e Roma. Ele estava vendo assim o lado masculino, né? Olhando para a beleza da mulher. Nenhuma mulher, por mais linda que fosse, poderia ser amada mais do que a César e Roma. Deus, né? 6. César, olha bem, César é exatamente Deus, e Deus e César são um só. Aonde chega o absolutismo, né? De um ser, quando vem aqui, ele acha que é tudo, até Deus, né? Os faraós se Mas diziam, isso os egípcios também, né? porque eles Os eram faraós se Deus diziam em deuses, terra, né? né? Para eles era a encarnação de Deus. E muitos outros que vieram, geralmente absolutistas, tiranos, se diziam que eram deuses, né? 7. Roma é exatamente a luz. E César, o Archote, quer dizer, o portador da luz. Olha bem. 8. Todos devem exatamente dar a vida por César e por Roma. Eu achei isso assim muito interessante, muito fantástico essa coisa. Roma é exatamente a vida e César é o sangue. Sangue de Cristo. Vocês vão ver depois a correspondência. 10. Não existe exatamente glória sem César e sem Roma. Está vendo o que ele falava para o mundo? Nessa doutrina dele? 11. Todos, exatamente todos, devem obedecer a César e às suas leis. 12. Somente César é César para sempre. Agora, o mundo espiritual, assim, você vai adaptar isso para Deus. Então está aqui, as doutrinas secretas de Deus. Que eles pediram que eu fizesse. Eu falei, então tá, eu vou fazer. Se tiver alguma coisa, vocês me digam que eu troco. Não, você vai fazer e vai ficar certo. Doutrina secreta de Deus, essa é para nós, é para todos, é para toda a humanidade, né? Ninguém verdadeiramente é maior do que ninguém. Segundo, ninguém verdadeiramente é maior que Deus e Jesus. 3. Todos, verdadeiramente, todos devem amar a Deus e a Jesus. Ele tinha que amar a César e a Roma. Está vendo a correspondência? Todos, verdadeiramente, todos devem demonstrar a grandeza de Deus e de Jesus. 5. Nenhuma mulher e nenhum homem verdadeiramente podem ser mais amados do que Deus e Jesus. Porque os amores entre as pessoas aqui são baseados na atração, na beleza, na energia, né? Na matéria, né? Isso, mas muito na matéria e algum dado espiritual. Só que tudo isso é dado por Deus. Então ele, se for em termos de amor, ele tem direito a muito mais do que qualquer um outro que você ame aqui. E Jesus, como ele, aqui mais na frente vai dizer que Jesus e ele é um só, então não tem como você amar uma pessoa aqui sem antes amá-los, porque eles é a fonte. É como se beber a água e não gostar da fonte, a água que vem da fonte. Está entendendo a ligação? Muito bem. Aí vem, o César disse que somente César é Deus e Deus e César é um só. Aí vem, Deus é verdadeiramente Deus e Deus e Jesus são um só. Vocês vão encontrar isso na Bíblia, né, em João 10:30, em que João fala: eu e Deus somos um só. Qualquer pessoa e Deus é um só. E lembra do final do meu livro? Quando ele diz: Jesus e Deus é um só. Você e Deus é um só. Nossa Senhora e Deus é um só. Quer dizer, cada um de nós é com Deus um só. É uma unidade só. Deus é verdadeiramente Deus e Deus e Jesus são um só. O que César falava? Eu sou Deus, Deus e eu é um só. Está entendendo? A conversão do que ele fez a doutrina dele e o mundo espiritual pediu que eu fizesse a doutrina secreta de Deus.
8. Todos devem verdadeiramente dar a vida a Deus e a Jesus. É o que eu falo aqui da entrega, né? Você quer que as coisas andem e que caminhem bem para você? Faça essa entrega, né? Meu pai, está na sua mão a minha vida. Dar a Deus não é morrer, não é nada disso, né? Perder a matéria, não. Meu pai, minha vida está entregue em suas mãos, agora, né? Me ajude eu a manobrar nesse mundo difícil, né? De tantas incertezas. É isso, né? Dar a vida a Deus e a Jesus. Deus é verdadeiramente a luz e Jesus é o Achote, quer dizer, o portador da luz. Sabe nas Olimpíadas, quando aquele pessoa sai carregando a luz, que veio da Grécia Antiga, né? Ele é um Achote, ele é o portador da luz. Todos devem verdadeiramente dar a vida e a Jesus. 9. Deus é verdadeiramente a vida e Jesus é o sangue. Por que o sangue? Porque o sangue em nós é o que carrega a vida, transporta a vida. Tá certo? É através do sangue. Tudo tem uma explicação até científica, gente. E também não pode ser, no caso, eu poderia também dizer assim que ele é o sangue porque ele se materializou, ele visitou a matéria. Também pensei nisso, que ele esteve na carne. Que ele se transformou em matéria para vir aqui. Mas aí seria assim, uma explanação de uma lei. A lei ela é sucinta, né? Então o que acontece? Por que Deus é o sangue? Porque o sangue é o que permite a vida. Ele carrega todos os elementos que você precisa, que o corpo precisa, para se alimentar. Sem o sangue não há vida. É como se Cristo não há a verdadeira vida. Por quê? Pergunta a quem souber. Por que Cristo é a verdadeira vida? Se vocês estão seguindo as aulas, me respondam. Por causa da consciência dele. Fale mais alto. Por causa da consciência dele. Exatamente, meu irmão. A consciência é considerada no mundo espiritual como a verdadeira vida. É a consciência, não é a matéria. Você, enquanto inconsciente, você está morto. Mesmo sem a matéria, você está morto lá. Você inconsciente significa morto. A consciência é o que te dá a vida. Quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo o quê? O caminho da consciência vai te levar à verdade e dar a consciência que é a vida verdadeira. É o acordar e ver. Essa frase de Cristo, ela é de uma profundidade sem tamanho. Ele é o caminho, e esse foi o trabalho que Cristo veio fazer. Que nós até intercedemos lá e pedimos que seja reconhecido no mundo espiritual. Não criador de religião, mas veio despertar da consciência. Quando eles falam pra gente, assim, que eu vi essa passagem na Bíblia, quando eles dizem assim, aí essa é a segunda morte, né? Na parte do Apocalipse que fala, e essa é a segunda morte. Então, seria, além da morte da matéria, a perda da consciência, a segunda morte? Para nós que estudamos a consciência, a perda da consciência seria a morte mais terrível que tem, porque ela afeta aqui e afeta de lá. A perda da matéria aqui não deveria afetar o espírito de forma alguma, ele voltava lá. Bom, gente, vamos programar a volta, né, e tal, você vai botar agora dessa forma, naquela matéria ali e tal. Não tem muito problema. Agora, a perda da consciência, sim. O acidente solar que nos trouxe a inconsciência foi a pior de todas as mortes, né? Foi como se tivesse matado todo mundo aqui, ao tornar todo mundo inconsciente. E para o mundo espiritual, gente, em qualquer texto antigo, se você for olhar nas entrelinhas, está escrito a inconsciência lá. E a inconsciência, sim, é a morte verdadeira. Então, quando ele fala assim, eu sou o caminho, quer dizer, através dos ensinamentos dele, que é a da consciência, eu sou o caminho, a verdade. Somente a consciência vai permitir você ver a verdade. Que a verdade não é isso aqui é uma ilusão, né? Nós estamos viajando, vamos voltar para lá. Se estiver com plena consciência, você vai lembrar de tudo, saber por que você foi na viagem, por que você passeou em tal lugar e voltou. Isso
é ver a verdade. É o caminho, a verdade e a vida. A vida, portanto, só é verdadeira com a consciência. Senão, esse pessoal que nessa zona escura, para o mundo espiritual, eles estão mortos, estão inconscientes, estão vivendo, falando de coisa de matéria. Aí eu quero voltar lá, eu quero comer minha carne, eu quero beber minha cerveja, aí eu quero voltar para lá, que eu morro de saudade das pessoas que ficaram, a minha mulher, sabe? Isso é uma ilusão, por falta de consciência. Se ele soubesse que todo dia ele pode falar com a mulher dele, pode abraçar a mulher dele, pode dar risada, sabe? Se ele soubesse disso, ele não ficava com saudade de ninguém daqui. Mas ele não sabe. E ele vem, não consegue, às vezes, ter contato por falta de consciência. A consciência não tem limite. A consciência permite você ter contato com na matéria, fora da matéria, com o anjo, com Deus, com Jesus. A consciência te permite tudo, exatamente tudo. Por isso que ela é a libertação de tudo, né? É a consciência. Então, Deus é verdadeiramente a vida e Jesus o sangue. Porque muitas coisas que estão escritas nos livros antigos, gente, é simbólico. As pessoas ficam pensando em matéria. Quando pensam em Jesus, ele morreu na cruz, então o sangue dele é simbólico, gente. Se nós estamos na matéria, tem que usar o simbolismo da matéria para que nós entendamos mais fácil. Então, se fala em sangue, o sangue eu alimento, então o sangue leva todos os nutrientes do meu corpo. Então, Jesus é o que é? É o transportador da vida, né? Esse exemplo simbólico do sangue. Aquele que leva a vida a todas as partes. 10. Não existe verdadeiramente a glória sem Deus e sem Jesus. Imagina um ser humano atingir essa chamada. Porque o que seria a glória, gente? Seria uma situação tão grandiosa, né? Sua, de ver e sentir e perceber a grandeza de tudo da criação. Isso seria a glória, né? Inclusive sentir você também na maior capacitação possível, seria uma glória. Isso é impossível, diz César, sem ele, e Roma não era possível. E vem Deus e diz, sem Deus e sem Jesus não é possível. Por quê? Traduz Deus como o todo, a luz maior, e traduz Jesus como a capacidade da consciência de ver isso. Está entendendo? Você fecha. Aí você pode ver a glória e sentir a glória. Porque o ruim de quando fala em Jesus é que as pessoas pensam sempre com raciocínio religioso. O Senhor Jesus que veio, morreu por nossos pecados, sabe? Lá na cruz. E ele está pensando desse tamanhozinho. Pense em Jesus como o máximo da abertura que você possa ter de compreensão e de visão de tudo, né? Da criação de tudo. E de você. Pense em Jesus como isso, né? Como o exemplo maior. Troque Jesus por uma imensa consciência, né? Que você é capaz de lidar com planetas diferentes, você é capaz de conversar com pessoas irmãs de outros mundos, né? Pense em Jesus desta forma. Se ele não é a visão da glória, né? Então, quando Jesus falava assim que ele não veio ao mundo para trazer a paz, ele veio para trazer uma guerra interior entre a gente que causasse uma provocação para acender a nossa consciência. Que ele falava que ele não veio trazer a paz, ele veio para trazer a espada, né? Exatamente. Eu estava falando isso com o Leno agora, que nos visita hoje, depois de 4 years, 4 anos longos aí. É que... Repete o que você falou aí que eu quero... Que quando Jesus chegou e falou, eu não vim ao mundo para trazer a paz, eu vim para passar o mundo no fio da espada para provocar. Eu estava falando para ele exatamente isso, da tradução das línguas antigas para agora. Será que foi guerra mesmo? Não, será não que foi. Será que eu vim trazer uma mexida geral, um reboliço em tudo, para vocês compreenderem? Exato, né? Exatamente. Não a guerra, era uma guerra interior, né? Isso. Que é na gente. E aí, com base nisso, o que foi criado? Vocês lembram da famosa Guerra Santa? Sim. Vocês lembram da Inquisição da Idade Média? Eles entenderam tudo errado. A igreja entendeu tudo errado.
era para fazer a guerra santa contra todos os seus, entre aspas, defeitos aqui, que você carregava uma guerra santa sua, interna, por isso que chamava guerra santa. Existe guerra santa lá fora? Matar os outros, triturar, fazer esse sofrimento? Não existe guerra santa, mas dentro de si. Com você pode fazer a guerra santa, aquela que vai te transformar em outro ser. E aí veio a Inquisição. O que era a Inquisição? Você perguntar a você mesmo o tempo todo, Santa Inquisição, por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? Sabe? Mesmo eu não querendo, por que eu ajo assim? Era a Santa Inquisição que era um caminho para você encontrar a consciência, o entendimento, tudo, e a autoconsciência sua. Você fazia a Inquisição com você, não era tortura aos outros, não, queimar na fogueira. Aí, como aquilo interessava demais, né, para o poder do mundo, foi levado isso para fora. Mas, na verdade, a Guerra Santa, gente, ela é uma necessidade de você, cada um, fazer sua Guerra Santa com você. Fale. Aí me fez lembrar o seguinte termo, né? Que esse período todo, antes do Iluminismo, era considerada a Idade das Trevas, né? Que as pessoas tinha essa grande manifestação desses horrores, assim, contra a opinião ou aquelas pessoas que tentavam fazer essa... Digamos assim, foi uma explosão muito grande do domínio da igreja que dominava no momento, né? O poder religioso, que até sobre os próprios reis católicos, né, da época, cristãos, eles tinham domínio. Então, o que acontece? Eles começaram a implantar todas essas coisas de um medo, um terror na população, de tudo. Se um manifestava um princípio de nossa mediunidade hoje, ele era um bruxo, tinha que ser queimado. Por quê? Ele podia pegar informações que a igreja não sabia. Então, ele tinha que ser morto. Ele era um perigo. Quando ele começava... Era uma outra fonte dessas informações, né? Não podia ter outra fonte a não ser aquela que a igreja pregava e vinha da pregação deles. Então, eu chamava o poder de treva por isso, a época das trevas, porque eles fecharam, não tinha como escapar dali. Se tivesse alguém, uma pessoa com uma abertura tão grande de falar, isso nós falamos hoje, se eu falasse eu estava morto no dia seguinte. Não tinha jeito. Então, naquele período, foi a treva por causa da religião. E a luz parece que só vinha deles, né? Através deles, não poderia vir de outro. Mas é o princípio do mando, né, do ditador, eu tenho que representar tudo, né? Eu tenho que ser o centro, o poder central, e aí eu já vou logo para Deus, né? Então eu sou Deus. Os faraós faziam isso, traziam o poder todo centrado neles, então a palavra deles era inquestionável, né? E a palavra de César na época, como César sempre teve o Senado, né? Que criava as leis, e tinha a República, né? Anteriormente a César, ao Império, tinha a República, então tinha os senadores, faziam as leis e balanceava com César. Mas ele acabou com tudo isso, eu mando e acabou. Eu sou Deus, quem manda mais que Deus? Ninguém, né? Ele disse, César é Deus e somente César é Deus, e Deus e César é um só. Então não tinha como questionar César, não é? Então por isso que esta visão de Deus e Cristo é como se Deus pegasse e falasse assim, eu vou dar um jeito de mandar a consciência para a Terra. Tem que ser visto Cristo dessa forma, sabe? Então vou escolher aquele mais avançado aqui, dos meus filhos, né? Dos mestres aqui da Terra, Deus era o que estava mais pronto para isso, né? Não tem outro, não. Não adianta falar, fulano é igual. Não, não. Cristo, ele é o mais, digamos assim, preparado e pronto para todos esses trabalhos. Mandou ele, aí vocês vão voltar lá em Paulo, né? O que Paulo fala, né? Cristo foi enviado à Terra como o sinônimo do homem perfeito, Filho de Deus. O mais perfeito. Para quê? Para ser exemplo da cruz? Não, para ser exemplo de como ele era, como ele agia. Com o pobre, com o rico, né, na fala dele, no momento, o que ele ensinava. Mas muita coisa do que ele falou não foi para os escritos, não ficou nos escritos que segue a igreja. Foi tirado, porque era muito perigoso. Você tem que ver o que está por fora das escrituras, né, ditas sagradas,
Porque lá sim está o pensamento dele verdadeiro. Porque feria Inclusive, a esse aí igreja, da tirava guerra. o poder da igreja, né? Porque ficou um contrassenso, né? A igreja falava uma coisa fechada, dura, e Cristo veio, não, peraí, todos são irmãos. Para aí, mas irmão como? Se os apóstolos pregavam que não podia batizar os que não eram judeus, não eram os gentios chamados bárbaros, não podia batizar, não podia eles assistir nem a pregação, não podia, estavam de fora. Aí Paulo, o que Paulo falava? Não são irmãos? Criação do mesmo pai? Não, então eles podem ser batizados, eles podem receber toda o atendimento que a gente dá, o aconselhamento que dá a todos os chamados, entre aspas, cristãos, né? Aí Paulo bateu de encontro aos apóstolos muitas vezes, né? Ele discutia muito com Pedro por isso. Essa visão diferente de Cristo, do que Cristo disse que era para ser e o que o Cristo transformou, né? Na língua de muitos, até de muitos apóstolos. Todos verdadeiramente devem seguir a Deus e às suas leis, e por elas são tornados iguais. Isso aqui é um entre aspas aí, né? Nós todos somos essencialmente diferentes uns dos outros. Mas uma lei diz para nós agirmos como os iguais sempre, como irmãos. Aí vai reportar Cristo, né? Todos são irmãos, né? Porque nós somos diferentes, mas nós podemos agir uns com os outros como irmãos. Tá certo? Com supremo carinho, respeito, né? Olhar para o outro antes de olhar para você quando você for agir. Então, uma série de coisas. Então, ele fala assim, pelas leis de Deus são tornados iguais. Alguém podia falar, levantar a questão, mas nós não somos diferentes? Claro que nós somos diferentes. Mas uma lei diz que nós podemos agir como iguais uns com os outros. E essa lei a lei de Deus torna vocês iguais. Só faltar falar, na ação uns com os outros, né? No respeito, na ajuda, né? Essa possibilidade sempre de olhar para o sofrimento do outro como se fosse seu também, participar, né? A famosa assim, a sua paixão, que paixão, gente, traduz por sofrimento, né? Por angústia e tal. A sua paixão, então, é a minha, então eu tenho o quê? Como paixão com você. Eu ajo também junto com a sua paixão, estou com você. É a mesma coisa se você, estou num sofrimento difícil, eu estou com você nessa. Vamos falar assim, não, estou com você nessa aí, eu te ajudo. Isso é a compaixão. Agir com paixão com o outro, né? Junto com a paixão do outro. E, finalmente, a 12ª lei, para bater com a lei de César. César disse o seguinte, César é César para sempre. Verdadeiramente, somente Deus é Deus para sempre. Então, isso aqui, gente, foi uma coisa assim, quando eles me acordaram no meio da noite, botaram um papel na minha frente, aqui está a lei de César. Desse tipo assim. Você vai fazer um igualzinho essa aqui, que são as doutrinas de Deus. Chega um ponto que o mundo espiritual chega e fala assim, você faz. Sabe? Eu falei, não, mas não, você é capaz de fazer, faz. Aí eu fiz depois, apresentei, não, perfeito, tá perfeito. Então isso aqui, gente, é uma coisa muito importante, a gente tem uma noção de nós e Deus, né? Nesse contexto todo. A gente fica pensando assim, Deus lá, Deus não sei aonde. Não, Deus é aqui, Deus é presente, né? Jesus, a pessoa pensar, Jesus, Jesus, uma história aconteceu lá, será que Jesus me viu? O poder vai chegando a um tal ponto que uma pessoa é como se fosse assim, um calor que chega. É um calor que está, uma vibração. Então, Cristo está presente em nós o tempo todo. Isso não é linguagem religiosa não, gente. Isso é linguagem da consciência. Ele está presente pela vibração dele. Cada um que pensa Jesus, ele sabe o que ele pensou. Ele sabe quando ele pensou, o momento que ele pensou. Então, assim, Deus, Jesus, Nossa Senhora, são as pessoas assim,
eu tenho mais uma referência, é uma coisa que nós temos que aprender a estar com eles e tirar essa coisa da dúvida, né? Tem gente que fala, eu gostaria tanto de falar com Deus, de ter certeza que Deus existe, né? É como se fosse um cego, um surdo e um mudo falando assim, eu gostaria tanto de ver uma árvore, né? Gostaria tanto de escutar um pássaro cantando. É igualzinho um cego, surdo e mudo falando para você. Escrevendo para você, de alguma forma, transmitindo uma mensagem. E nós não podemos, nós temos que nos negar a ser isso, né? Cego, surdo e mudo. Poxa, eu acho que, eu entendo que a pessoa que tem um pouquinho já de olhar, né, para o lado espiritual, não teria como ele duvidar desse poder que está aqui ao redor. E se há um poder e alguém que representou esse poder, não tem como você duvidar também do poder de Cristo, da capacidade dele, do trabalho que ele vem fazendo em prol não só da terra, mas desse país, especialmente do Brasil. Aqueles que verão o que o Brasil representa na terra, né? Isso não é linguagem de livro, não, gente, é o que eu vejo lá fora. Há um investimento muito grande no Brasil. O Brasil foi descoberto por uma ordem superior. Deus determinou, ele determinou. Pegue navio e vai lá, que é hora desta terra ser mostrada para o mundo, porque ela tem uma representação que eu quero que ela tenha diferente de todas as nações. Então, assim, a história do Brasil, se fosse escrita pelo mundo espiritual, é muito grandiosa, né? Eu posso dizer assim que eu tenho muita sorte. Eu participei desde o início do Brasil, em todas as etapas do Brasil que ele passou, e até hoje eu estou aqui, participando, e muitos de vocês participaram dessa construção do Brasil desde o descobrimento. Participaram como índio, como escravo, depois como mandatários aqui, muitos de vocês. Eu já falei sobre esse grupo, né, está aqui na cabana hoje. Ele é um grupo assim, ele fica uma parte no mundo espiritual e uma parte aqui. Nós ficamos revezando, descendo uns, outros estão por lá, outros aqui, o tempo todo. E nós viemos desde o descobrimento do Brasil, aliás, desde antes, quando o Brasil foi constituído como um pedaço de terra, a gente já estava participando. E depois, no descobrimento, nós viemos, pelo menos grande parte do que estava na matéria e outra parte do espiritual também vieram, para cá, ajudar a montar o princípio do princípio. Inclusive essa ligação com os nativos daqui. Depois viemos noutra leva como incorporando índios, vivemos muito como os índios. Depois veio a história, não, tem que ter gente que vai ajudar a construir essa economia primária aqui. Veio da África, de novo a gente veio de novo. Encarnamos como índios, como negros aqui, muitos de nós, e uma parte ficou de lá, quando a gente ia, a parte de lá descia, e nós viemos revezando assim através de séculos, e inclusive com o Brasil aqui. E depois viemos na Inconfidência de novo, muitos de nós estavam lá. Eu não tenho autorização de falar, mas estou olhando para alguns aqui que estavam lá comigo na época da Inconfidência. Então, assim, nós viemos trabalhando. Por que será que esse culto da Jurema, que mistura índio, mistura negro, mistura cultura portuguesa, inclusive, a história dos encantados, vier lá dos portugueses ainda, da magia, né? Por que será que tudo isso nós estamos aqui hoje, num culto de Jurema, tratando disso? É mais uma viagem deste grupo, e tem uma turma grande aqui, que inclusive estão aqui dentro. Posso citar alguns. Tupinambá estava com a gente no tempo todo, faz parte do nosso grupo. Um que chama Tupanquiri, o Seta Branca e o Pena Branca, são dois diferentes, também faz parte do grupo nosso. Eles estão lá, mas depois outros tempos estavam aqui. Quem mais que eu lembro agora? E muitos outros que trabalham aqui. Faz parte do grupo nosso, esse grupo aqui que está na matéria.
estão aqui como trabalhadores, mas eles não conhecem, já jantou e almoçou com a gente mesmo quantas vezes. É como se fosse nós em outra... Eles descem, sobem, misturam, vem, sobe e desce gente, né? São várias centenas de nós que estamos viajando junto. E muitos estavam aqui, saíram, vão voltar, porque eles pertencem ao grupo e não é por acaso que estão escrevendo algumas páginas do livro deles lá fora, mas eles pertencem ao grupo. Esses que pertencem ao grupo, daqui a pouco vão bater na porta, ou vão morrer, vão voltar para o grupo e vão ver, poxa vida, né? Eu estava lá e saí passeando. Vamos de novo reintegrar o grupo. Quem tem perguntas sobre isso, pode ser sobre isso, viu, Leno? Já estava conversando mais cedo. Tudo faz parte desse conjunto de descobertas novas. Perguntas? São tantas coisas que, de repente, não querem perguntar, né? Seu Zé, lembrei da passagem aqui agora, que Jesus veio para tirar, vamos dizer assim, extinguir aquelas regras mais materiais estabelecidas do tempo de Moisés para controle das massas e assim conseguir uma ordem tanto espiritual... Muito ligado ao judaísmo anteriormente, que são muito rígidos até hoje, né? Que eles seguem o Antigo Testamento, né? Isso. Aí o que eu pensei? Jesus ele veio com a graça, né, que seria dentro da simbologia uma coisa que eu ainda não sei o significado, mas eu lembrei daquela frase assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu penso que tem alguma referência com essas leis ocultas de Deus. Claro. Aí o senhor, por favor, se o senhor puder fazer esse paralelo. Primeiro, há um grande princípio, que é uma lei, que nós já falamos dela aqui, que não foi ainda resgatada na Terra, mas precisa, que é a lei da irmandade. Você pode traduzir, isso vai levar ao que é a outra lei da fraternidade, né? Então, imagine você, se nós viemos da mesma casa, o mesmo pai amoroso, como que nós podemos aqui nessa terra ser inimigos uns dos outros? E como pode eu na minha casa ter tudo o que eu quero e sobrando e jogando fora, e você morando ali num barraco, passando fome, e eu não ver isso? Está entendendo o que é o cego que Jesus falava? É o cego que olha e não vê? Então isso não é possível, isso só é possível quando há o quê? A inconsciência. Que é a inconsciência que permite a cegueira, de você olhar e não ver. E Cristo falou o tempo todo disso, do consciente e do inconsciente, daquele que olha e não vê e daquele que olha e vê. Isso, ele falava assim, isso que eu estou dizendo é para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir. Quer dizer, os que estão acordados. Tá certo? Ele falava o tempo todo da consciência e o pessoal não via. Por que será, né? Porque também estão inconscientes. Os religiosos, todo mundo estão inconscientes, eles não percebem o que o Cristo falava exatamente disso, do cego inconsciente e do consciente que olha e vê. Do cego que não ouve e do consciente que escuta, que ouve. Agora entendi, eu ouvi. Muitos escutam, mas não ouvem, né? Ou ouvem e não escutam. Então, quando ele falava isso, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Está aqui dentro, amar a Deus e a Jesus. Porque Jesus simboliza para nós, além da consciência, a irmandade. Porque se ele, por vários e vários ensinamentos, e ele mesmo disse que ele é filho do maior, então ele é irmão nosso, concorda? Um irmão mais sábio, que veio primeiro. Aí, quando eu falo vem primeiro, vem uma coisa interessante. Quando eles falam, né, em série de livros, ensinamentos aí, que existem espíritos inferiores, eu pergunto, uma criança que está no berço, é seu irmão, sua mãe e seu pai
os mesmos mãe e pai dele. Você olhando para essa criança, você tem coragem de falar que ele é inferior a você? Mas você pode dizer que ele é uma criança que vai crescer, vai incorporar novas coisas, vai desenvolver o seu cérebro, tá? E vai chegar num ponto que ele vai estar junto com você. Você pode dizer que ele é agora um incapaz por causa da idade que ele tem. Quando se fala em espírito inferior, gente, você tem que pensar a idade que esse espírito tem na matéria. Tem espírito aqui que é a primeira vez, é a segunda vez, eles são crianças. Eles são grandes, mas eles são ingênuos. São maravilhosos, são cheios de amor, mas não tem essa maldade, essa intriga dos outros antigos já. Olha assim, essa maledicência eles não têm. Aí, quando o Cristo diz assim, vocês têm que voltar a ser criança, ele está falando disso, dessa pureza do que está começando, tá entendendo? Você pode dar a volta toda, aprende tudo que é ruim, mas depois entende isso, descarta e volta a ser a criança. Quer dizer, ter a bondade, o amor puro, não importa que você seja uma tremenda inteligência. O inteligente, por que ele não pode ser amoroso? Se você amar como uma criança, você está verdadeiramente amando ao próximo. Então, porque a criança ele não faz distinção de amor, né? Ele não faz. É o seguinte, quando Jesus fala amai uns aos outros, assim como eu vos amei, a gente pode amar não é uma coisa assim que, por exemplo, basta você querer, né? Você pode até querer, mas e aí? Né? Então não é uma coisa que amar não está assim, na vontade. Nós somos divididos em vários departamentos, né? Vontade é uma coisa, é decisão para fazer uma coisa, tal, lidar com a matéria, vontade. Amor, ô Luiz, eu já disse do Emmanuel e do Messias. O que é o Messias? É aquele que conquistou a capacidade desse amor incondicional a tudo e a todos. É muita luta, Luiz, é muito trabalho, é muita consciência, é muito limpeza que você tem que fazer dessas intrigas todas que você vai aprendendo, é muito julgamento que você tem que tirar fora de você e voltar àquele lado criança de novo, no sentido de amar, independente de quem seja. Eu fecho os olhos, viro minhas costas, eu amo quem está aqui, não me importa. Sabe? Não me importa. Hoje as pessoas estão olhando, não, eu amo, eu sou capaz de amar aquele lá, amar a criança, amar uma mulher, uma pessoa de idosa, mas não sou capaz de amar aquele jovem lá também, que está cheio de energia. Não. Sabe? Fica fazendo seleção, isso não é amor, não. O amor é olho fechado, vira as costas, eu amo quem estiver aqui atrás, não me importa. Esse é o Messias. Eles acham que Messias é isso, é aquilo. Não, Messias é aquele ser humano que conquistou a capacidade do amor incondicional a tudo e a todos. Olha lá, a tudo e a todos. Inclui natureza, os animais, inclui tudo. Quando eu falo tudo. Então, essa capacidade é uma conquista, Luiz. Isso é nosso, mas ficou soterrado dentro da inconsciência. E ama quem compreende. Quem já tem essa compreensão maior de tudo. Que as roupas que cada um usa nessa viagem não interessa para o amor. O amor não interessa para olhar se um é verde, azul, pequeno, alto. O amor não interessa isso. Amor é a essência. Amor é aquela essência que está aí, que é a mesma que está aqui, eu me conecto com ela. Então eu amo a essência, não é esse corpo que está aqui, que às vezes tem um defeito, falta um braço, falta isso. Não interessa isso. Eu estou amando essa essência com essa roupa que ela usa hoje. Independente de que roupa que seja. Que nós podemos chamar de corpo. Tá certo? Então, esta capacidade é o Messias. Por isso que Cristo era chamado de o Messias. Não é esse negócio de o enviado, não tem nada a ver com isso, não. Eu estou dizendo da palavra do sentido oculto, profundo, que lá no mundo espiritual que você pega. Então, Messias é isso. Como Emmanuel não é nome de pessoas, é um título de alguém que conquistou uma coisa incrível. O que seria? Ele venceu o tempo, ele não tem tempo mais. Ele não é, ele é atemporal.
O Emmanuel é aquele que já venceu o tempo, as curvas do tempo. Então, o que significa o Fê? Significa o quê? Que ele vive um eterno presente sem se importar com 50 anos, 200, 300. Este é o Emmanuel. Venceu o tempo. Então, provavelmente só Cristo foi isso, né? Esteve aqui Não, já teve. matéria, Tem né? várias pessoas que já fez isso aqui, né? Que venceu o tempo. Ele é atemporal. Então, assim, ele está aqui hoje, é como se estivesse dentro da eternidade dele, sempre. Ele não sai da eternidade mais. Porque muita gente, quando pega o corpo, sai da eternidade, vira presente, passado e futuro, né? Ele passa a viver dentro do tempo. E a consciência não pertence ao tempo. Esse é que é o fato mais interessante. A consciência pertence ao não tempo. Aquele eterno agora, a eternidade. Por isso que a consciência é a verdadeira salvação, a libertação de tudo, né? Que ela não está dentro do tempo. Ela não é um processo físico, não é um processo intelectual, não é um processo sentimental. Ela é algo que te mostra que a grandeza sempre está com você, está em tudo e está em todo lugar. É aquele quadro do mistério da vida que eu estava falando com o Leno agora. Nós nunca saímos dali, nós não vamos a lugar algum, nós já criamos naquela frequência e só fazemos isso. Expandimos o universo afora cada vez mais. Não importa que você tenha um corpo que anda na China, que anda no outro planeta, você continua sendo aquela frequência expansiva, expande constantemente. É o plano das abelhas, né? As abelhas têm esse lastro lá dentro, um hexágono perfeito em que você está inserido ali dentro. Um dia eu perguntei a Cristo, até foi engraçado que eu não estava vendo que ele já tinha chegado, bati no peito dele assim, pedi desculpa, perguntei, Senhor, eu só quero uma resposta, o que é o número 6? Ele falou assim, o 6 é o 1 e o 2, só. Foi embora. Então, o que é o 1 e o 2? É o 3, não é? É a trindade. Então, o 6 é duas trindades juntas. É a estrela de Davi, né? Então, isso que você falou é tudo que nós queremos estar, conquistar, né? Esta posição de amar a Deus certamente, né? Com total plenitude e amar a todos. Quando você fala amar a todos, cara, tu não pode pensar em pessoa, não. Você não pode pensar aquela pessoa, que as imagens vão vindo, né? Não. Pensa em toda a criação humana do Pai, são meus irmãos. Está no outro planeta? Eu pergunto, quantos de vocês suportariam encontrar? Quem já viu aquele dragão de Komodo? Aquele tipo de lagarto grande? Quantos de vocês suportariam encontrar um daquele? É um irmão seu, usando aquela matéria, e você conversar com ele assim 1 hora seguida e ver que grandeza, que bondade, sabe? E assim, se for permitido até abraçar e ver que é um irmão seu, né? Aconteceu isso comigo. Então é assim, você pensa, não é nada que você pensa, né? Tem muitos irmãos nossos, planetas nossos, que estão precisando usar corpos de animais rústicos que suportam aquele planeta que já está mudando, né? Tudo lá dentro, a sobrevivência lá só é permitida numa matéria dessa, mas são espíritos assim de uma grandeza já, que prepararam aquele animal para servir enquanto não pudesse mudar para outro mundo, né, ou qualquer outra coisa. O senhor falou de animal, manifestação dos nossos irmãos em animais. Parece que os únicos que pegaram... Parece que as religiões foram pegando partes da consciência que estavam mais assim, próximas do entendimento que eles conseguiram captar. E como assim, vamos dizer assim, conseguiram manifestar a sua maneira, vamos dizer assim. É como eles conseguiram entender, mesmo com toda a dificuldade que a inconsciência trouxe. Os hindus, eles têm essa questão de não ter esse maltrato aos animais. Teria relação assim com essa questão que você está falando? De entender esse amor e conseguir passar isso?
Os egípcios adoravam os gatos, por exemplo, muitos eram deuses, né? Tinha deus com imagem de gato, imagem de ganso, imagem de elefante. Então, assim, quando se falta a abertura para o conhecimento verdadeiro, você pode confundir, às vezes, um animal que você gosta com um deus, né? Um deus manifestado. Mas, na verdade, você tem que entender como criações divinas para uma finalidade. O gato tem sua finalidade, o elefante tem sua finalidade, mas eles não são divindades, nunca foram e nunca serão. Faz parte da obra de habitar uma terra, habitar um planeta. Uma pessoa que compra uma fazenda, não tem nada, e fala assim, não, vou fazer uma criação aqui de gado bovino, vou fazer uma criação aqui de galinha, não é? Então, quando foi criado o planeta, também foi criado os animais, foi trazido os animais, não criados, porque Deus não fica repetindo a mesma coisa, que também seria uma ignorância, me desculpe. O pessoal acha, criou o elefante aqui, criou... Não, se tem aqui a muda, traz para cá, ué. Então foram trazidos animais para cá, né, que estavam para esse clima, é o ideal, né, porque nós temos aqui 72 planetas, que eu já falei deles, que nós vivemos nesta comunidade de 72, trocamos experiência o tempo todo, e uns abastecem os outros, levam, né? Não, esses animais estão em extinção, traz mais daí, vamos proteger aqui. E eles fornecem, né, também essa estrutura animal para habitar o planeta, estrutura de planta. É o ecossistema, né? É. Pois é, mestre. O que eu consigo entender daquilo que o senhor diz, que, por exemplo, o senhor visitou outros planetas e eles tinham formas diferentes. Então, quando eu era nova, eu li aquele livro, que o senhor com certeza deve conhecer, eram os deuses astronautas. Então, as formas das representações desses deuses, que segundo eles eram deuses, que podiam ser seres de outros planetas com outras formas que visitaram, não seria isso? Pode ter sido, né? Se a gente tivesse presente nessa época, mas eu já participei de reuniões, por exemplo, com pessoas, né, de outros planetas, matérias como nós e pessoas Com matéria com diferente. matéria diferente, né? Uma delas que eu lembro bem, que eu conversei, por mais de uma vez, depois eu conversei com ele fora, porque lá era uma reunião, não deu para conversar, mas eu vi que era uma inteligência assim incrível. Sabe quando você está apresentando uma pessoa tão grande, tão poderosa, você sente o poder, e ele estava lá e era de questões, eu nem me dirigi, eu só cheguei e fiz uma reverência para ele, né? Era esse tipo daquele dragão de Komodo, né? Tem um tipo de lagarto grandão, assim, é muito parecido. Aí nessa segunda vez que eu conversei com ele fora do corpo, eu perguntei, escuta, me desculpa a curiosidade, mas como é que vocês viajam em naves nesse formato, né? Aí eu quero achar uma pessoa que desenha bem, que eu quero desenhar o tipo que ele falou, é muito interessante. Essa imagem ficou na minha cabeça. Senão nós desenvolvemos um processo, é o seguinte, que nós pegamos a cauda e enrolamos na cintura, pelas costas, e daí 2 voltas até o pescoço. E aí nós ficamos em pé e podemos sentar, até sentar como vocês, o corpo de vocês. Eu achei isso fantástico. Eu quero achar uma pessoa que faz esse desenho para mim. E aí me mostrou como é que eles viajam na nave. Aí eles viajam desta forma. Aí quando eles estão num ambiente livre, grande, aí eles desenrolam a cauda, né? Faz aquele relaxamento, aquelas flexões e tal. Mas eles desenvolveram essa técnica para poder viajar sentado, tá certo? Eles puxam a cauda aqui assim e vão enrolando ela assim, ela é bem flexível, né? Enrolando ela aqui assim e passa aqui a última volta e vem pelas costas, passa a última volta aqui no pescoço e fica aqui colado, protege inclusive o pescoço deles. E eles viajam normal, sentados inclusive. Olha bem, coisa interessante, né? Quando você, às vezes, você tem aquela curiosidade, né? A primeira coisa que eu pensei é como é que um animal 5, 6 metros de comprimento vai entrar numa nave, né? Aí eles, não, eles que resolvi isso tranquilamente. Aí ele me disse que fica com 1/3 do tamanho. 1/3. Você vê, se estivesse 5 metros, né? Ele ia ficar com 1,5 m por aí, né? 1/3. 1,80 m, 1,70 m. Então, assim, a gente tem que estar preparado para muita coisa que vai vir no futuro,
pode descer um dia uma nave desta forma, tranquilo, fique tranquilo. Porque a primeira coisa é que a nossa matéria que estranha, não é o ser humano, né? Nosso problema é que a matéria estranha muita coisa aqui, inclusive os espíritos, né? Quando a matéria nossa olha para um espírito, se ele materializar, ela percebe, ou se a visão abrir, que não é algo desse mundo. E ela se estressa. E nos passa esse estresse. Não está acostumado a ver animais com a... Não está acostumado a ver animais com essa capacidade senciente ao nível humano aqui na Terra. Bom, gente, eu espero que trouxe um material para vocês hoje, para vocês pensar muito, né? No que pessoas fazem aqui, que na verdade existe uma correspondência que ele possivelmente teve acesso a essas leis lá à noite, fora do corpo. Aí ele transformou toda essa doutrina de Deus numa coisa dele. Praticamente só trocando palavras, né? Aí ele falou assim, não, pega isso, disseram para mim assim, pega e transforme em doutrina secreta de Deus. Quer dizer, é como se fosse assim, uma chapa para a gente olhar e seguir, né? No dia a dia, né? Pensar a respeito disso, né? Que se você ama uma pessoa, você tem que dizer, primeira coisa, ou você ama ou acha que ama uma pessoa, que acima dela tem um amor maior que merece o seu primeiro, que é a fonte da vida dela, tá certo? Vamos supor que é uma mulher, um homem olha para a mulher e acha que aquela mulher é o amor da vida. Ele tem que pensar primeiro que a fonte que deu origem a ela merece o amor maior ainda do que a ela. É igual você ter uma... O homem olha para uma moça, ele se enamora dela, vamos supor que ele diz que ama essa moça acima de tudo. Dentro da consciência, ele deveria amar a mãe dela mais do que ela. Tá entendido? Por quê? A mãe dela é a fonte de onde ela saiu. Tá entendendo como é que a gente às vezes ama errado? Então, quando a gente for amar alguma coisa aqui, primeira coisa, tem que lembrar que a fonte está lá em cima, tem que amar a primeira fonte. E depois, o resultado aqui, a criação. Por isso é que o amor é difícil de compreender aqui, né? Tem pessoa que fica, o marido às vezes, apaixona por causa do filho que nasce, esquece a mulher. Rapaz, a mulher, ela tem que sempre ser amada mais do que o filho, não tem como. Porque ela foi a fonte. Tá entendendo? Não é que o amor às vezes fica todo cheio de, não, eu amo meu filho, mas se eu separar, eu vou com meu filho, minha mulher, que depois vai para lá. Eu não quero saber da minha mulher, mas meu filho eu quero. Puxa vida, que inconsciência. Tudo veio da mulher. A mulher é que engendrou tudo isso, né? Que deu, permitiu a você ter aquela criança nos seus braços. Aí você disse que não ama sua mulher, mas ama o filho dela. É igual você falar que ama Jesus, mas não ama Deus. Ué, como pode? Deus é a fonte de tudo. Ele é a fonte. Ele é a luz maior. Jesus é o portador da luz, mas ele é o portador. A luz vem da fonte maior. Tá entendendo? Não tem como você amar o pequeno sem amar primeiro o grande. Sabe? É muito estranho isso, a forma das pessoas amarem, né? O amor delas, assim, é localizado, né? Não, o amor tem que ser, assim, numa ordem. Uma ordem. Sábado tem mais. Muito obrigado a presença de vocês.